começo a projetar, eu não me preocupo muito nesse início com a parte estética da casa. O que me preocupa muito nesse início é a distribuição interna. Eu acho que uma casa ela tem que ser funcional. Né? Ela tem que funcionar, a pessoa ela tem que se sentir bem dentro da casa e as pessoas que chegam ali também têm que se sentir bem. Então ela tem que ser uma casa funcional. Isso me preocupa muito na elaboração do projeto. A casa, ela tem foi executada com estrutura metálica aparente, misturada com a estrutura convencional. Tá? A estrutura metálica, ela me proporcionou uma mobilidade muito grande para executar vãos grandes. Na verdade, ela tem um jogo muito legal de volumetria, né? Tanto de volumetria como de cor e uma mistura de materiais. Eu tenho estrutura metálica aparente, eu tenho alvenaria, eu tenho diferentes tons de cores, eu tenho a viga metálica que sai da garagem, ela envolve o hall de entrada. E já logo nesse hall de entrada, a hora que você entra, você consegue já visualizar a casa inteira. Ou seja, é uma casa aberta, sem muitas paredes, sem muitas interferências. Uma casa onde você chega e você já sente o que é a casa, já consegue entender o que é a casa. É uma casa que, ao mesmo tempo de ser uma casa moderna, uma casa contemporânea, ela é uma casa aconchegante, porque tem aqui uma mistura de materiais. Né, e materiais naturais. A gente tem a parede vertical integrada com a piscina, tem o uso de revestimentos que imitam pedra, muita madeira aparente, e isso traz um certo aconchego para a casa. Eu criei uma paisagem que não existia através do planejamento do jardim com a arborização, beleza. E a casa em si? Aí, para mim, um princípio fundamental sempre foi o seguinte: eu tenho que ter o maior terreno possível e a casa mais enxuta possível, sempre, não para mim. Para os clientes eu oriento isso também. Porque você tem que ter a sensação de amplitude sem ter o custo de uma obra muito grande e as manutenções de uma obra muito grande. Então isso é desejável. Então essa casa tem 130 metros quadrados num terreno de 1.890. Então é uma casa relativamente pequena e aí, tecnicamente, ela tem algumas características muito interessantes que são as seguintes, que a gente chama de os 5 pontos da arquitetura do Paulo Trigo. Estrutura elevada do solo, tijolo ecológico, alvenaria estrutural, estrutura metálica como superestrutura, as telhas termoacústicas, que a gente chama de telha sanduíche, e as venezianas de exaustão de ar. Então esses 5 pontos, eles tecnicamente fazem com que essa construção ela tenha um desempenho superior à construção tradicional que a gente está acostumado, ver uma casa qualquer de condomínio, que infelizmente é um padrão. Olha só que curioso, a construção padrão que a gente tem é nada menos que o pior método construtivo que existe é o padrão. Então olha que perigoso é você estar na média ou ser padronizado. O padrão é o pior método construtivo possível, que é o concreto armado com o tijolo baiano ou lajotinha. Esse rebocado, depois pintado, emassado com massa corrida. Então essa técnica construtiva, que é a que 99% das pessoas usam, é a pior possível. Então, óbvio, eu tendo uma preocupação ambiental, estudei, me pós-graduei em arquitetura sustentável, eu não poderia fazer isso na minha própria casa, né? Então o que eu fiz? Eu falei, olha, quais são as técnicas construtivas que, se eu mesclar, elas vão me trazer bem-estar, vão ser amigas do meio ambiente e vão custar menos, ou pelo menos empatar. Eu vou na contramão e não é de propósito, aliás, é por propósito e não propositalmente, né? Então,
eu vou na contramão porque eu acredito nesse propósito da arquitetura de que pouco importa o acabamento, o revestimento, que eu chamo de maquiagem, né? E aí respeito os colegas arquitetos que trabalham na linha tradicional, que é de construir uma casa de qualquer jeito em termos construtivos, estruturais, e depois dar uma atenção imensa aos acabamentos que, em tese, imprimem a personalidade do morador naquele local. Beleza, tá tudo certo. Eu acredito em outra coisa. Eu acredito que antes de eu fazer o desenho da disposição dos cômodos de uma casa, eu quero entender os valores daquela pessoa para quê? Sem depender de acabamento, sem depender de comprar materiais e fazer revestimentos e maquiagens, aqueles espaços sejam configurados de tal forma que vou atender aos valores e princípios daquelas pessoas, que é a arquitetura da felicidade. Então, aonde eu abro uma janela, o que eu vejo através dela, para mim é mais importante do que a cor da parede ou o revestimento do azulejo. Então, assim, eu vou num caminho diferente, sim, mas não é para ser diferentão porque é bonito ser diferente, é porque eu acredito em outras coisas, quem procura o meu trabalho acredita em outras coisas e tem espaço para todo mundo, né? Eu falei agora há pouco a respeito de casas de porcelanato branco polido com lustre de cristal e corrimão de aço inox, é o padrão. Eu gosto de piso de madeira, um telhado com forro de madeira e aí um corrimão de galho de árvore. Então eu acho mais interessante isso porque, afinal de contas, é comprovado que aonde a mão humana toca, você desperta sentimentos. E aí uma vez eu fiz uma viagem, quando eu estudei fora, em casas de um arquiteto do norte da Europa, escandinavo, que é o Alvar Aalto. E aí na arquitetura do Alvar Aalto, aonde a mão toca era material natural, e lá na Suécia, super frio, ele pegava e envolvia as maçanetas da porta de metal com uma tira de couro. Ele envolvia o corrimão das escadas, que era estrutura metálica, com uma barrinha de madeira. Então essa delicadeza da arquitetura escandinava é um negócio que desde 1900 e bolinha as pessoas já sabiam, e na arquitetura da felicidade a gente estuda o porquê que essas coisas são assim. Simplesmente porque deixam as pessoas se sentirem melhor. E aí a casa, na minha opinião, ela tem que ser projetada não para você demonstrar status, poder ou para fazer inveja para vizinho. Ela deveria refletir a sua personalidade, os seus princípios e ser um abrigo onde você vai se sentir bem. O que uma design de interiores faz? A gente busca trazer uma qualidade para o ambiente. A gente preza, né, pela estética do ambiente, para ter uma qualidade de vida, né, o morador. Então a gente busca estar sempre vendo os detalhes de marcenaria, circulação dos ambientes, né? Porque um ambiente mais planejado é muito mais prático, né, de se viver, e a rotina fica muito mais organizada, né? Às vezes, quando a casa já está pronta, eu acabo fazendo um ambiente, ou essa, por exemplo, que foi feita a casa toda comigo. Então tem várias situações, ou só um quarto, ou um banheiro, ou a casa toda. Isso seria o meu trabalho. Um design de interiores, ele faz todos os detalhes da casa. Por exemplo, uma gaveta, eu vou desenhar a gaveta, o que você precisa, para quantos talheres você tem. O sofá, eu vou escolher o tecido, o tipo da coxa que você vai ter na sua cama. Não é só simplesmente comprar uma coxa e colocar na cama. Eu vou escolher o tipo de costura, o tipo de caimento que ela vai ter, o tipo de tecido apropriado para isso, as almofadas, quantas almofadas eu vou colocar lá. Tudo isso eu faço detalhado para poder tá entregando para o cliente depois. Então, assim, são vários detalhes. Iluminação, que tipo de iluminação a gente vai pôr ali, porque a gente tem os tons de iluminação que a gente tem que usar em cada ambiente. Cor das paredes, gesso, todos os detalhes de gesso, piso, revestimento, os metais, a louça, tudo isso a gente escolhe.